Falo de microagulhamento, eu basicamente estou falando de um recurso que pode ser um coadjuvante no tratamento do melasma, da alopécia, principalmente na perspectiva de permeação transdérmica de ativos. Entretanto, a sua grande indicação clínica, diríamos assim, está voltada ao tratamento de estrias, cicatrizes hipotróficas de acne e também ao rejuvenescimento a partir da perspectiva da derme, né, da flacidez tissular. O que essas afecções têm em comum? E é por aqui que nós começamos a aula de hoje para falar sobre mecanismos logo adiante neste vídeo. Quando eu falo de estrias, eu estou falando de uma afecção muito comum na adolescência, durante o período gestacional, na obesidade, no aumento do volume, né, de algum membro, de alguma estrutura corporal de forma muito abrupta. Pode ser paciente que fez hipertrofia muscular, por exemplo, de forma muito rápida. E a partir daí, a literatura tem trazido as estrias, independente de serem rubras ou albas, essa é uma classificação, né? A rubra é aquela estria mais vermelhinha, a alba é aquela estria mais branca. Diga-se de passagem, o microagulhamento é indicado para as duas, tá? Já deixa anotado aí, o microagulhamento pode ser utilizado tanto para estrias rubras quanto para estrias albas. O que acontece? Uma ruptura das fibras elásticas, né, principalmente associada esta afecção a uma alteração mecânica, ou ainda existem investigações mostrando que a alteração hormonal pode levar à formação de estria, né? Ruptura, a facilidade da ruptura dessas fibras elásticas e a formação de uma estrutura com minimização da espessura epidérmica e falha na continuidade da malha dérmica. Então, assim se forma a estria, que inicialmente é vermelha por conta da sua preservação de estrutura vascular e mais tardiamente se torna uma estria alma branca, né? Uma estria cicatricial. E o microagulhamento é muito bem-vindo, por quê? Porque eu preciso produzir mais tecido. Por mais que eu tenha um processo inflamatório envolvido, esse processo inflamatório não foi forte o suficiente para preencher aquela lacuna, diríamos assim. Então eu preciso gerar um trauma, uma lesão controlada para produzir mais tecido e melhorar o relevo desta pele. Então o microagulhamento é muito bem-vindo no tratamento de estrias, assim como é muito bem-vindo na flacidez tissular, no rejuvenescimento. Vale lembrar que o envelhecimento ele acontece em várias estruturas, principalmente quando eu falo em face, eu estou falando de envelhecimento a nível ósseo, existe a nível de estrutura de gordura, de aponeurose, de musculatura, né? Mas também a nível epidérmico e dérmico. E o microagulhamento é o recurso para envelhecimento que se constitui a nível epidérmico e dérmico. Isso é bem importante. Com o passar do tempo, a partir de eventos, sejam eles endógenos ou exógenos, eu tenho uma tendência de perda de elastina, de glicosaminoglicanos, diminuição da perspectiva de hidratação, um achatamento de espessura de epiderme e de derme, perda de colágeno, de fibroblasto, e é isso que o microagulhamento faz, tanto na perspectiva do envelhecimento facial quanto corporal. O microagulhamento, quando utilizado da forma correta, tem essa capacidade de produzir mais tecido, mas ela tem que ser indicado para melhora do envelhecimento dérmico e epidérmico. Cuidado, né? O microagulhamento não vai melhorar um envelhecimento que está relacionado à alteração de estrutura óssea ou de gordura ou ainda relacionado a rugas dinâmicas vinculadas à musculatura. Então o microagulhamento serve para tratamento de estrias, porque produz mais tecido, estimula a produção de mais tecido, serve para rejuvenescimento facial ou flacidez corporal, porque estimula a produção de tecido, e também serve para o tratamento de cicatrizes hipotróficas de acne, ou cicatrizes hipotróficas em geral. Quando eu falo de cicatriz, aqui eu vou me voltar um pouco mais para a de acne. As cicatrizes elas acontecem depois de um trauma, né? Depois de uma lesão. Aqui cicatriz de acne obviamente vem depois de uma acne, e se eu não tenho um equilíbrio entre a fase de proliferação e produção de colágeno e síntese lise, eu tenho uma alteração de relevo. Toda vez que eu tenho uma produção excessiva de tecido cicatricial e um remodelamento baixo, eu tenho uma cicatriz dita hipertrófica, para cima, hipertrófica.
o microagulhamento não é indicado para esse tipo de cicatriz. Agora, quando a produção do tecido de cicatrização, de fibroblasto, colágeno, elastina, ela foi deficitária, ela foi baixa, ou a miosíntese lise foi muito assertiva, aí o microagulhamento é indicado. Por quê? Porque ele vai estimular essa produção de novo tecido. Então o microagulhamento é muito bem-vindo para produzir tecido em cicatriz hipotrófica, que, diga-se de passagem, tem 3 apresentações clínicas. Ela pode ser em ice pick, em rolling ou boxcar. Detalhe importante, essa classificação ela é fundamental porque a literatura mostra que a cicatriz em ice pick tem um mau prognóstico, é uma cicatriz difícil de se tratar. E ainda falando sobre cicatrizes de acne, alterações cicatriciais, eu tenho, além das hipertróficas, as hipotróficas, eu também tenho as queloidianas, os queloides. Muito cuidado. O queloide, alguns autores falam que é um tumor benigno, né? É um local onde eu tenho metabolicamente atividade. A diferença dela para a cicatriz hipertrófica é que ela extravasa a borda da sutura, e eu tenho uma outra cicatriz aí que é contraindicado a aplicação de microagulhamento. Ele é contraindicado em cicatrizes queloidianas. Então vou resumir aqui. Eu vou aplicar um microagulhamento em afecções onde eu preciso e necessito aumentar e estimular a produção de novo tecido, né? Essa é a ideia, principalmente colágeno, principalmente elastina.